tarde, boa noite, Mogi das Cruzes, Alto Tietê, Vale do Paraíba, minha São Paulo querida, Brasil, Portugal, não posso esquecer. Ficamos uma temporadinha aí já, estamos iniciando a nossa agora novamente. Então você que está chegando a primeira vez, você que já é um CaboCast, olha, bem-vindo a essa nova temporada, né? Nós vamos ter muita novidade, inclusive o que estamos fazendo agora já é uma novidade também, tá? Essa segunda temporada, o objetivo vai ser esse, né? Nós saímos do estúdio, irmos para campo e falar do que a gente mais gosta, gente, que é empreendedorismo na veia. A gente dá dica, falar sobre negócios, falar quem já está no mercado, que seja pouco tempo ou muito, como é o caso do nosso convidado hoje, que a gente veio aqui, né? Um pouco distante de Mogi, quase 160 quilômetros, mas nós tínhamos que conhecer a parceira nossa, que é inclusive uma gigante na área de calçados de segurança, está aqui, né? A Safety Line, já estamos aqui e com certeza queremos, a princípio, dar nosso muito obrigado aqui ao nosso parceiro, que nos recebeu assim calorosamente, o Hugo, com a sua equipe aqui. Então, Gão, olha, obrigado e bem-vindo ao primeiro CaboCast da segunda temporada nossa. Boa tarde a todos, é um prazer estar junto aqui com o Cadu, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, trocando essa ideia aqui descontraída com o nosso amigo, é sempre um grande prazer. Legal, e como eu já adiantei já pro Hugo, que a nossa conversa, como eu sempre digo, é conversa de boteco. Aqui a gente começa, né, nervoso como sempre, porque nós estamos falando com pessoas, queremos dar o nosso melhor. E já vou te adiantar uma coisa, Hugo, a gente erra aqui, viu? É normal. Porque aqui a gente não edita nada, nós procuramos passar gente como a gente, legal, né? Esse negócio de perfeito é TV, nós somos um canal e a gente procura aqui trazer o melhor em sentido humano, em sentido de feedback e, com certeza, como disse, nós precisávamos chegar aqui, conhecer essa cidade. Ainda vamos desbravar um pouquinho, porque agora, desde cedo, nós estamos conversando aqui na fábrica, mas daqui a pouco vamos para a cidade também, conhecer, inclusive, quem estiver acompanhando, nós vamos ter várias tomadas da cidade, já fizemos da empresa, da Safety, mas vamos fazer tomada da cidade também, inclusive convidando você para conhecer a cidade. Agora, acho que já joguei muito confete, né? Já falei bastante aqui sobre a importância, sobre a grandeza, vamos falar mais no andar da carruagem sobre a Safety Line, mas antes de mais nada, antes de nós falarmos dela, o público, o CaboCast, que assim nós chamamos, né? O CaboCast, uma coisa que a gente é apaixonado é por conhecer primeiramente as pessoas. Então eu gostaria de saber quem é o Hugo. Nós vamos falar da sua empresa depois, mas me conta um pouquinho de você, qual é a sua formação, quem é que você tem como base e como família. Conta um pouquinho para nós aí. Bom, Se apresenta aí pro pessoal, né? Vamos lá. Meu nome é Hugo Smilgs. Atualmente eu estou como diretor comercial da Safety Line. Eu sou formado em engenheiro de produção e a Safety Line é uma empresa familiar, né? Então eu trabalho desde criancinha, né? Eu trabalhei todas as minhas férias desde os meus 7 anos, então sempre trabalhando, aprendendo, né? Trabalhei em várias, aqui a nossa empresa é uma empresa de calçados e segurança, então você aprende de tudo, né? Eu já trabalhei em praticamente todos os setores da produção, ajudando, aprendendo. Aprendendo a trabalhar em vários setores, várias etapas de produção. Dentro do nosso grupo também tem um curtume, já também trabalhei no nosso curtume durante algum tempo, então a gente vai aprendendo de tudo um pouco. E atualmente eu estou mais voltado para a área de vendas. Eu que o diga, viu? Vendedor aqui, ó, conversa aí, eu me senti aqui, quase que sair daqui já assinado um contrato com o já. Então é isso aí, a gente tem que aprender de tudo um pouco, né, para a gente ir crescendo na nossa experiência, na nossa vida, se melhorando dia a dia, né?
Legal. Agora, eu soube que você tem lá em casa uma paixão também. Você tem duas paixões pequenas lá. Quem são eles? Eu tenho duas pequenas e uma maiorzinha. Essa é a inicial. Conta aí quem são, o nome dela. Eu tenho dois filhinhos, né? Eu tenho a Olivia, que tem quase 2 anos, tem 2 anos e um pouquinho. E eu tenho o Davi, que tem agora 8 meses. E a minha esposa, que é a Flávia, né? Que legal, olha. Falar que você tem então só 2, eu vou apanhar hoje de noite, né? É 3, né? É 3. Parabéns, porque é isso, a gente está aqui para histórias, mas também a gente quer o ser humano atrás aí da história. E legal saber que você está, né, na frente aí, já sabia. Para ter ideia, gente, quando cheguei aqui, aquela memória, né? Porque eu estive aqui na Safety Line, era uma criança, né? Não vou parecer velho, mas o distinto era uma criança. Em 1996, estive visitando a Safety Line numa situação, na ocasião, trazendo o pessoal para conhecer. Mas olha aí, já temos esse laço aí já há um bocado de tempo. Então, que legal é a história, né? Trazer aqui a gente novamente agora, depois desse tempo. De novo, né? A gente vê que a gente não pode deixar tem que deixar amigos, né? Exato. Às vezes a gente pode até não fazer negócio juntos, mas tem que deixar amigos, né? Então, há muito tempo as duas empresas, né? Tanto as duas empresas, as duas pessoas já se conhecem, né? E como tem um bom relacionamento e amizade, a gente retorna, volta e tendo o prazer de estar junto de novo, né? Isso é muito bom. Isso daí, no nosso programa, nós chamamos de pérolas, porque o empreendedor, ele precisa saber disso, que a relação, gente, que o Hugo acabou de falar, toma aí como uma pérola, ela deve ser preciosa, é um ganha-ganha. Eu só estou aqui, depois de 96, como cliente esse período, por quê? Porque nós temos, talvez não seja o cliente da curva A do Hugo, mas a gente respeitou um ao outro e estamos aqui, não é aquele negócio de fugir com medo, não, estamos aqui fazendo novos negócios. Não tem tratos errados, né? Tem um bom relacionamento profissional, o pessoal se alegra de ficar junto também, né? É bom isso, né? Exato. E é de suma, eu acho assim, para a vida de uma empresa, né, que nem nós, você vai contar daqui a pouco, não conta não adianta não, você vai falar da Safety Line. Mas a Caema, com 29 anos, o que mantém a gente, espero mais 29 anos, é justamente a boa relação, a preocupação, zelar, né? Porque hoje a gente vê, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas infelizmente às vezes eu vejo aquela estratégia do camarada, ele vai abrindo o CNPJ, ele vai fechando, aqui não tem crédito, ele vai abrindo. Pode ser uma estratégia, mas não vai longe não. Não é? Não é uma estratégia. E vamos falar a verdade também, né? Não é uma estratégia decente, né? De uma pessoa coerente, índole, correta, índole, né? Que eu acho que é um outro grande desafio hoje do empreendedor, né? A gente tem muita dificuldade, mas eu acho que a gente, pelo nosso coração, pelo nosso caráter, a gente tem que ter uma atitude condizente com isso, né? A gente não está aqui para falar para ninguém fazer nada errado, a gente está aqui para falar, para fazer certo, para fazer com ética, com respeito, com decência, né? Eu acho que não é correto a gente abrir um monte de CNPJ, sair quebrando empresa, abrindo novas, né? Eu acho que uma hora a casa cai, né? Cai. Uma hora acaba Não é bom. Os CPF que o camarada abre, não dá mais certo, né? É verdade. Então, olha aí, fica essa dica importante, né? Olha, no nosso bate-papo é isso. Então, seriedade, manter, né, o bom relacionamento com fornecedores, porque senão só vai fechar portas. Bom, mas agora, uma vez apresentado, já conhecido, vamos falar então agora da Safety Line, né? Agora o nosso público, uma coisa que ele ama é história. Então, por favor, qual é a história? Conta aí, comece do início aí, do cerne para nós da Safety Line, como começou, com quem começou, qual que é a história? Abre seu coração, porque eu sei que você é um homem mole quando começa a falar da Safety Line. Conta para nós aí. Vamos lá. Bom, a Safety Line é uma empresa que nesse ano a gente vai fazer 49 anos, né? Mas a nossa história começou muito antes disso. Na verdade, quem fundou a nossa empresa foi meu avô. E na verdade a história dele é uma história que começou com muita dificuldade, né? Foi uma pessoa que a vida acho que bateu muito nele, né? Bateu forte. Bateu forte. Meu avô, ele veio
Vamos começar com o meu bisavô então, vai? Eita, Vamos voltar. Conta Meu nós, bisavô, nós amamos história, vai lá. Ele veio fugido da Primeira Guerra, né? Ele participou da Primeira Guerra Mundial, fugiu da Segunda e veio, pegou a esposa, os 2 filhos e veio fugido para o Brasil. Sim. Nessa viagem de navio, a esposa dele faleceu no caminho, então ele teve uma grande perda, né? Quando ele chegou no Brasil, o meu avô que fundou a Safety Line, ele tinha poucos anos de vida, né? Pouca idade, ele tinha por volta de 6 anos. E a irmã dele tinha mais ou menos uns 8 anos, então 2 criancinhas, né? Quando ele fez 8, 9 anos, o pai dele faleceu e ele só tinha a irmã e ele, né? Então duas crianças com menos de 15 anos, né? Muito novinhos, e acabaram vivendo de favor, acabou sobrevivendo, né? Porque são 2 criancinhas ali, não teve patrimônio, não teve herança, não teve muito cuidado, né? É uma história, por dizer, bem triste. Felizmente, meu avô era uma pessoa realmente muito batalhadora, empreendedora, e logo que ele conseguiu, ele acabou entrando no caminho e virou mecânico de automóveis. E felizmente conseguiu empreender pela primeira vez. Ele montou uma oficina de carros ali na região do ABC, creio. Não sei direito a história, Mas reza a lenda que é essa. que é mais ou menos isso. Então ele montou essa oficina, depois de um ano mais ou menos que ele estava ali naquela oficina, teve uma enchente, acabou perdendo todas as ferramentas, alagando o carro, ele não conseguiu pagar quem tinha carro, ele acabou, para te falar a verdade, ele acabou fugindo dali daquela região ali. Sim, e tal. Que é normal, típico de enchente até hoje. Ele encheu e perdeu tudo, perdeu os carros, teve carro que saiu boiando, ferramenta que foi embora, já era uma pessoa que não tinha nada e acabou teve mais esse sofrimento na vida dele. Mas não desistiu. Não desistiu. Meu avô, ele partiu para o segmento de ser vendedor, ele já começou a ser vendedor ali. E foi para vender material de solda. E começou a vender, chegou um momento que ele teve sucesso na vida. Teve sucesso, começou a ganhar o dinheiro trabalhado dele ali, começou a trabalhar, ganhou dinheiro. Quando ele começou a falar, putz, estou começando a estabilizar minha vida, já tinha casado, tudo, já tinha filhos, ele acabou colocando ali ele acabou virando um bom vendedor de material de solda. E o dono da indústria chamou ele e falou, vou te promover a gerente. Acho que ele ficou muito feliz, achou que ia ganhar um pouco mais ainda, né? E acabou se surpreendendo, porque na verdade o rendimento dele, o salário dele acabou diminuindo demais. Cortou, vamos lá, se ele tivesse ganhando que nem hoje uns 15 mil reais, caiu para 4 mil, 5 mil, então acabou se surpreendendo. Ele acabou e foi para um novo desafio, foi para uma outra empresa de material de solda para tentar voltar para aquele rendimento que ele tinha, né? A gente começa a ganhar dinheiro e começa a gostar da coisa, né? O padrão começa a conta ali mais alta, né? Aí ele foi para o concorrente daquela empresa e começou a vender, de novo ele chegou num bom patamar, estava vendendo lá seus 15 mil reais de comissão por mês. Nisso foi chamado novamente e falaram para ele que ele ia ser promovido a gerente. Aí ele acabou sendo já estava esperto. Aí ele já, cachorro mordido de cobra, não tem medo de linguiça, ele foi para uma nova etapa e falou, olha, é meu sonho, sempre quis ser gerente e tal, deixa eu comunicar a esposa, deixa eu conversar com todo mundo lá em casa, mas é o que eu quero. E ele acabou indo para todos os clientes dele ali e começou a falar que eu vou me desligar dessa empresa, me passa tudo que você puder de pedido. Ele acabou conseguindo mais ou menos a média de um ano de pedido, porque naquela época o vendedor ainda ia de porta em porta, tirava o pedido no bloquinho com xerox, então ele acabou pegando uma quantidade muito boa de pedidos e foi na empresa que ele estava lá e falou, olha, me dá minha conta, tá aqui, tem um ano de pedido, eu quero todo o meu salário, toda a minha comissão aqui, tem um ano aqui, pode me mandar embora, porque gerente eu não quero ser. Rapaz! Pegou esse dinheiro de quase um ano e falou, vou me mudar para o interior, e nisso ele veio para a região do interior, ele se mudou para Campinas. Apenas uma pausa, usando esse gancho, porque aqui a gente tem que aproveitar as pérolas. Olha a sacada aí desse cara, ele poderia já ter tomado 3 lambadas aí, né? Talvez, não, eu vou trabalhar de funcionário, de empregado, mas não.
Pelo jeito fez do limão a limonada e soube sair também, porque já tinha a ideia, isso, você aprender como, né? Foi lá, em vez de se contentar, visitou tudo quanto é cliente, pegou os pedidos e gerou essa renda. Que legal, cara. Então fica a dica para você que está empreendendo, que não é fácil não é só abrir um negócio e as coisas vêm, não. Tem fases que tem que ser respeitadas. Mas continue para nós. Então ele se mudou e abriu a revenda de material de solda. Ele abriu uma revenda para material de solda aqui na região e começou batalhando. Em algum momento ele entendeu que ele ia precisar, os clientes começaram a pedir equipamento de proteção individual, que naquela época não era em DPI, não tinha CA, era algo que ainda não existia isso. Sim. Mas como ele vendia máquina de solda, é essencial você ter uma luva, você ter um calçado, você ter algum equipamento ali de segurança, porque é algo, um serviço mais pesado, mais quente, então era essencial. E ele acabou fazendo ali acabou agregando na linha dele luvas de raspa e calçados de segurança. Aí começou a coisa. Aí começou, o nosso segmento começou ali. Que legal. E então ele começou com essa batalha, e depois de 3, 4 anos que ele estava nessa carreira, ele começou, os fabricantes que ele comprava começaram a tratar ele mal, e começou a talvez, ele era um representante, o fabricante começou a não respeitar o trabalho dele, e ele acabou falando, ele até falou com o parceiro dele da época, falou, se você não respeitar o meu trabalho, eu vou ter que eu fabricar a minha marca. E acabou assim fazendo, ele começou fazendo as luvas, começou fazendo os calçados e em algum momento ali ele viu que a fabricação de luvas e calçados já tinha ficado maior que a revenda que ele tinha. E ele acabou migrando para esse caminho. Então ele criou, o parceiro não estava ajudando, ele foi lá e fez acontecer. Mais uma pérola aí, olha gente, tá vendo? Não tem um parceiro e você viu que tem um mercado, arrume o jeito então de fazer, se for o caso. O importante é ter essa demanda. Agora, e isso lá se vão quantos anos? Isso já fazem mais de 40 anos, antes de eu ser nascido, tá? Sim. Nessa época aí que estava acontecendo tudo isso, meu pai ele tinha 14, 15 anos, era um meninão ainda, Seu né? Jorge. O seu Jorge, meu pai. E a empresa em si, a Safety Line, inclusive eu vou pedir para colocar aqui o logo de vocês aqui, né? Que está aqui, a gente, agora que contou-se a história, né? Nós temos a Safety Line, 49 anos, você falou. Esse ano a gente faz 49 anos. E por quê? Conta para nós aí, por que Safety Line? Tem uma explicação? Foi um nome criado pelo meu pai, junto com o meu avô, né? É safety de segurança. Sim. E line linha, né? Porque quando a gente começou, a gente tinha tanto uma linha de... A gente tinha a linha de calçados e tinha a linha de luvas, que era o que tudo começou. Ok. Atualmente a gente não trabalha mais com luvas, somente com calçado de segurança. Mas é uma referência. Começou desse modo. Legal, não, com certeza, como eu te digo. Na minha introdução eu usei o termo, e nós vamos ver daqui a pouco pelos números, que é justamente, hoje a Safety Line, eu vejo, esquece o personagem aqui do CaduCast, e o Cadu da Gaema, enxergamos justamente a Safety Line como uma gigante do mercado. Com certeza, até pelo tempo de vida, é uma das mais antigas calçadistas do Brasil, posso dizer isso? Das calçadistas em atividade, a gente é uma das mais antigas, né? Caramba, 49 anos, eu tenho a data de algumas que são concorrentes e realmente estão atrás disso. E por que Hortolândia? Por que a cidade de Hortolândia? Bom, a gente, na verdade, quando a gente veio para essa região, meu avô veio para Campinas. Sim. Então ele começou, a fundação da Safety Line se deu no centro de Campinas, né? Era uma pequena lojinha, foi crescendo, e mais ou menos em 1988, 1889, meu avô procurou um terreno, uma localização para fazer a sede própria da empresa, né? E na época aqui ainda era uma cidade que chamava Sumaré. Sumaré. Então ele acabou... De Campinas, né? Sim, muito próximo. Aqui a gente está, Hortolândia, onde a gente está hoje, que é Hortolândia, é uma cidade que fica a 14, 15 quilômetros de Campinas, né? Então, a gente acabou vindo para essa localidade porque a gente está localizado aqui numa rodovia,
A gente está a 4, 5 quilômetros da rodovia dos Bandeirantes, a gente está a 13 quilômetros da avenida da rodovia da Anhanguera, a gente está a 20 quilômetros mais ou menos do aeroporto de Viracopos, que é um grande centro logístico, e muito bem localizado. Então a gente tem uma facilidade logística extraordinária, né? Com certeza. Numa cidade de mais de 250 mil habitantes, tendo bastante facilidade de mão de obra, né? Que legal, né? Então, eu sempre gosto de explorar essas informações, porque é legal, né? Da safety, né? De segurança, o porquê de Hortolândia, e inclusive, gente, o pouco que eu vi aqui, gostei muito, até confunde-se um pouco, você não sabe se está em Campinas, se é uma cidade nova, né? Mas você até falou, a própria Hortolândia, quantos anos tem? Hortolândia é uma cidade muito nova. Hortolândia tem um ano a mais que eu só, então eu tenho 34 anos e Hortolândia tem 35. Quando meus pais se casaram e vieram para cá, ainda era Sumaré. Puxa vida. Era um distrito, aqui Hortolândia era um distrito de Sumaré, então é uma cidade muito nova, mas é uma cidade de muito crescimento, grande tecnologia. A gente tem uma cidade muito boa para empreendedorismo, tecnologia, uma cidade extraordinária. E logisticamente, como você falou, né? Tudo aí perto de uma grande Campinas, perto de um grande aeroporto, e todas essas aí, olha, parabéns. E eu fico feliz, né? De depois de 96 para cá, chegar aqui, ver esse crescimento, esse DNA, essa pegada de vocês, até quando pensei no CadoCast incluir vocês, porque é empreendedorismo mesmo. Só para me ter ideia, quando lá seu pai começou, mais ou menos assim, em termos de funcionários, lá no passado, quanto que eles tinham? Você tem estima, quanto mais ou menos? Olha, era uma loja muito pequena, né? Eu não, muito provavelmente, como todo mundo, começou a própria família, né? Começou meu avô tinha 5 filhos, né? Teve 5 filhos, meu pai teve uma irmã mais velha, meu pai, um outro irmão e a moça que é mais caçula, né? Então, assim, ele tinha, quando começou, nem todos os irmãos ainda tinham nascido, mas ele foi acontecendo, foi gerando pela família e foi contratando novos funcionários e por aí vai, né? Queria só chegar nisso, então, menos de 10, umas 10, vamos colocar 10, 15 pessoas? No começo era daí para menos, né? Menos, daí para menos. E hoje, eu já sei, né, disso aqui, mas eu gosto de puxar desde o começo. Hoje, quantos, inclusive foi me apresentado agora, e esses números eu fiquei assim, né? Hoje, quantos colaboradores que a Safety Line tem? Hoje na Safety Line a gente tem praticamente 550 pessoas, né, colaboradores. Diretos, diretos, sim, todos diretos. E a gente tem dentro do nosso grupo, a gente também tem o Curtume, né, que a gente tem mais ou menos 350 colaboradores. Então, só de colaboradores diretos a gente praticamente tem quase 1000 pessoas, né? Sem contar com indiretos, com tudo mais, né? E até a gente tem vários outros projetos que estão acontecendo, como a construção do nosso refeitório hoje, que envolve pessoas, envolve trabalhadores, né? Então, terceiros. Então, a gente fica muito feliz em poder dizer que hoje toda a produção do nosso calçado é feito diretamente. A gente não tem terceiros, como é uma prática do mercado. Como a gente preza muito por qualidade, a gente faz questão que todo colaborador que faça o calçado seja um colaborador direto. Assim, a gente pode ter uma cobrança por qualidade, por comprometimento. Então isso para a gente é muito importante. Então a grande mão de obra nossa hoje, o parceiro, aquela pessoa que está ali se dedicando junto com a gente todos os dias, é colaboradores diretos. Olha, parabéns, viu? A gente fica feliz. Inclusive é o DNA, a Caema, falando agora como empresário também, nós buscamos isso, né? Cada dia eu falo, é a cultura da humanização, em especial daqueles que estão conosco, que acaba sendo, eu sempre falo, uma família. Não é a família, porque família é sangue, mas uma pessoa que passa o dia inteiro do nosso lado tem que ter essa preocupação. Agora, os números aí já são absurdos, mil, né? Somado aos indiretos, quase 1.300 pessoas. Hugo, para isso também é importante olhar outro tiro de canhão da Safety Line. Qual é a capacidade produtiva de calçado por dia na Safety Line? Hoje por dia para todos os dias a gente faz mais ou menos 10 mil pares, né? Então, 10 mil pares. É bastante calçado todos os dias.
Rapaz, é brincadeira, 10 mil pares. Não é fácil. Não é brincadeira, é muito pé num dia só, né? Então você considerar aí mês, ou 30 dias. A gente costuma, quando a gente fala de calçado, é algo que é um pouco ingrato. Porque a gente fala 10 mil pares. Não, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente faz 20 mil pés. 20 mil pés, começa por porque aí, na né? verdade você tem, porque na verdade a gente vende só um, Sim. mas a gente tem que produzir para cada um é 2, né? Então Exato. a gente tem que reconhecer todo mundo que trabalha, que presta esse serviço para a gente, que está ali junto com a gente, cuidando, olhando e com bastante empenho para conseguir produzir, porque na verdade se der defeito num pé, Perdeu-se o trabalho. dos dois. Então, assim, a gente precisa de muito empenho, muita dedicação, porque não é fácil, né? É uma quantidade, para calçados é uma quantidade que a gente já considera grande, de bastante responsabilidade, e que a gente está trabalhando com calçado de segurança. Então, ele precisa ser um produto bem feito, correto, que seja confortável, Sim. Com empenho para a gente não ter desperdício na nossa matéria-prima, porque senão a gente tem um custo elevado, porque a gente precisa vender também com um custo correto, com um custo justo. Então é muito. E o nome, né? Muito empenho. O próprio nome, porque na hora que chega lá é o nome de vocês está aí, né? Setor de qualidade, né? Lá na Caema, no balcão, a mesma coisa. E é o que você falou, deu problema no pé, o cliente não quer saber, devolve, você não torna assim, é os dois. Inclusive, depois, lembrando aqui, que tudo isso nós vamos ter imagens aí no próprio CadoCast, vai dar uma noção, nós temos foto lá, aqui dá um pouquinho da produção da fábrica, para os nossos seguidores, aqueles que estão no canal, ter uma ideia disso. Agora, como você é o homem dos números também, eu gostaria de saber de você, dá para estimar a quantidade de modelos, porque eu passei pela fábrica, não deu tempo de contar, mas talvez você possa aí, talvez resumir para nós, a quantidade de modelos que vocês produzem e também os tipos de nichos, porque eu falo calçado de segurança, muita seguidor meu, nosso que acompanha o canal, quando fala de calçado, ele está achando que é só aquela bota pesadona com bico de aço e pronto. Mas não é, né? Faz um resumo aí para nós do que é os modelos que vocês trabalham e os nichos que a Safety-Line atende hoje. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Antigamente a gente tinha, como você disse, essa questão de ser... Olha, um calçado, antigamente, hoje a gente fala isso até um pecado, a gente fala algo assim, né? Mas antigamente se falava, a bota com o peão por no pé. Exato. Isso aí não existe. Hoje o que a gente faz é um produto técnico. Então é um produto que precisa ter conforto, precisa ter beleza. Sim. Porque na verdade hoje muitos colaboradores, eles colocam o calçado para trabalhar durante o dia, mas de tarde, de noite ele vai para uma faculdade, ele vai para o shopping, ele vai sair com a esposa dele ou com a namorada dele. Então o calçado de segurança hoje, ele primeiro de tudo ele tem que ser bonito e confortável. E além do próprio nome, né? Ele tem que ser seguro, ele tem que oferecer a segurança. Sim. Então, é um produto técnico que precisa de muito empenho. Hoje, quando você me fala de modelos, hoje a gente, na verdade, a gente tem mais ou menos 80 modelos na Safety-Line. Então, a gente atende praticamente todos os nichos, todos os segmentos do mercado. Então, a gente atende aí mineração, frigoríficos, obra civil, a gente atende indústrias gerais, siderúrgicas, portuário, logístico. Então hoje a gente atende a parte ferroviária, motosserrista, serviços administrativos. Então assim, é algo muito abrangente porque a gente está rodando alguns dos nossos modelos ali. Que legal. Então, mas quando a gente fala 80 modelos, a gente tem vários opcionais que podem ser incluídos em cada modelo. Então, por exemplo, a gente pode todos eles colocar com biqueira de composite, biqueira de plástico, biqueira de aço, palmilha de perfuro, palmilha... Então, assim, é uma quantidade absurda. Então, quando a gente fala isso,
te respondendo a tua pergunta, hoje a gente tem mais ou menos 80 modelos. 80 modelos. Cada modelo pode ser feito com 500 combinações diferentes. Rapaz. Então a gente está falando em possibilidades de produtos diferentes em 40 mil possibilidades. Gente. E todas elas podem Mas ser feitas em 15 números. Tinha noção Então disso. 40 mil vezes 15 números, a gente está falando em 600 mil tipos de modelos diferentes. Rapaz. É muito abrangente. E um detalhe, gente, que a Caema, olha, nós somos parceiros deles aqui e é uma coisa que nós vamos começar até a explorar, porque nós saímos daqui não só para passear, mas também nós viemos aqui para estreitar a nossa relação, até hoje fornecedor, mas tudo indica que nós vamos sair daqui com uma grande parceria, além do que nós já tínhamos. É algo interessante, inclusive eu cobrei meu pessoal lá de compras, na próxima ocasião já vamos aumentar, as numerações normais hoje, desses calçados vão de quanto a quanto? Hoje a gente considera uma numeração normal dos calçados de 33 até o número 50. 50. Que já não é normal, vai. Já normal. é um calçado bem grande, né? Tanto o 33 na ponta, o 33 é do feminino, mas o 50, rapaz. Já é difícil. Eu já vendi 48, 49, 50 ainda não tinha batido esse teto. Mas não limita-se a isso, né? Não, a gente como fabricante, a gente entende que a gente tem que oferecer a solução para o nosso cliente. Eu acho que toda pessoa que está ali propensa a atender o público, você tem que entender qual é a dificuldade. E hoje é uma lei que é obrigatória ter contratação de PCDs, né, de pessoas com deficiência. Então a gente entende que a gente tem que ser a solução para esse requisito que hoje existe no Brasil. Então hoje a Safety Line se propõe a atender de uma maneira completa a todos os nossos clientes que a gente atende com contrato. Então, atendendo, resolvendo e solucionando algum caso que tenha para um PCD, algum calçado especial, alguma pessoa ali que teve algum problema de nascimento, tem o pé um pouco diferente, então a gente pode solucionar esse tipo de problema. Que legal. E até o teto aí, os 50 pode chegar aos Olha, 60 aí? A gente já fez até os 62, para te falar a verdade. Rapaz, 62 é um mais. Depois eu vou te... Shaquille O'Neal? Depois você me ajudou a lembrar que eu vou te passar algumas das fotos de alguns casos que a gente já resolveu. Que legal. Então é muito legal, sabe? A gente é recompensador. Sim. Você entregar um calçado desse para uma pessoa, porque a pessoa assim, tá ali, a pessoa quer trabalhar, a pessoa teve a oportunidade, teve o trabalho e a pessoa quer muito trabalhar, sabe? Então às vezes ela não consegue desempenhar uma função por conta de não ter um e-mail adequado. Sim. Então E o constrangimento, né? muito legal. Você falou, eu sinto isso na loja, porque às vezes um 47, 48, alguém que vai me buscar, ele me pede meio já constrangido, até porque ele não se acha. Às vezes quando ele acha uma numeração grande, ele compra 2, 3 pares para guardar, porque ele não acha fácil. Então, quando você falou do PCD, dessa inclusão, nós estamos falando de inclusão, né? De uma pessoa que tem uma deficiência, tem uma doença, alguma coisa. Então, é muito importante isso. Fico assim, legal, feliz de ter tocado nesse ponto e espero que esse vídeo ele chegue em pessoas assim que possam, olha, lá na Caema nós vamos buscar, né? Estamos aqui assinando parcerias justamente, né? Não é uma coisa assim da noite pro dia, isso aqui é um calçado especial, e até eu achei legal, se me resumir um pouquinho, se faz um escaneamento do pé para saber essa deficiência, é isso? Na verdade, assim, para cada tipo de problema ou ali de necessidade especial, a gente precisa entender. Então, muitas vezes, aquele vendedor que está ali na rua dificilmente consegue fazer uma avaliação completa, um diagnóstico técnico da necessidade real daquele colaborador. Então, a gente tem ferramentas hoje que permitem a gente fazer um escaneamento 3D da pessoa, do pé da pessoa, e trazer com detalhes para dentro de casa para a gente conseguir fazer, porque hoje muita gente pensa que o calçado a gente ainda tem muita gente que tem ideia do sapateiro como aquele senhorzinho da sapataria que está ali pregando uma taxinha no calçado. Outros que apertam um botão e sai o calçado já, isso, né? Das duas uma, né? Então, eu acho que para quem está assistindo a gente que não tem essa experiência e tal, hoje o calçado de segurança, pelo menos aqui na Safety Line a gente faz desse modo,
a gente tenta trabalhar com alta tecnologia. Então hoje a gente tem robôs para trabalhar com calçados, acho que você viu na nossa visita. Sim. A gente tem máquinas de última geração, a gente tem máquinas de costura que são programáveis, então trabalham com desenhos e projetos em CAD. Então hoje a gente tem engenheiros trabalhando e produzindo calçado, porque a gente vai fazer um projeto. Um calçado hoje, ele não é uma obra do acaso que sem querer saiu esse modelo. Não, é um projeto. Ele tem medida. Hoje, por mais que os calçados que a gente trabalha com couro, eles têm um requisito de espessura extraordinário. A gente tem requisitos no couro de décimos de milímetro de espessura. Então, até por isso que a gente adquiriu o curtume próprio, para a gente conseguir ter fidelidade, ter padronização. Então, hoje, uma fábrica de calçados requer muito empenho, muita tecnologia, muito controle. Até para comentar, a gente acabou fazendo todo o nosso processo de ISO 9001, e a gente recebeu a auditoria agora nesse começo de janeiro. A gente teve a grande notícia, a grande felicidade de ser reconhecido e receber o certificado. Parabéns. É muito trabalho. Sim, claro. É muito trabalho. Tem não todo é fácil. Parabéns, a gente fica feliz de saber. E olha, uma coisa que eu não poderia esquecer também, que quando você disse do calçado de segurança, e o que eu achei interessante na sua produção, inclusive lá na Caema nós vamos trazer isso, porque hoje nós temos a inserção das mulheres cada vez mais no mercado. E hoje mulher não compra um carro, já se sabe a fama de mulher para buscar, então tem que ter o detalhinho, tem que ter, e a Caema está levando isso. Então você que está no mercado, até mesmo na área civil, tá? Nós temos calçados lá que estamos levando inclusive com esse olhar para as mulheres, né? Hoje nós temos técnicos de segurança, nós temos engenheiras, não só na área civil, mas em todas as áreas. Hoje ela quer o diferencial dela, e eu percebi que vocês têm isso, vai ser inserido na Caema, aguarde por nós. Mas agora eu quero perguntar, me tira uma curiosidade, eu não quero que seja nada, não é segredo sagrado, não, você vai ter que contar aqui para nós, porque como consumidor, com certeza, eu sei que a Safety Line, ela tem vários, eu vi ali títulos aí de calçados campeões, mas para mim particularmente, para a Caema, para nossa região, inclusive estou com ela aqui no pé, ó, essa menina aqui, a Miura, para nós ela inclusive vou te testemunhar algo que não é para encher a sua bola não, mas eu tenho que reconhecer que eu já vi muito concorrente, muitas outras marcas, porque eu também, a loja ela é aberta à concorrência, nós trabalhamos com outras marcas, mas não vejo nenhuma conseguir chegar nesse detalhe aqui da Miura. Então, se possível, conta para nós qual é o segredo de uma rotina dessa, ela atender construção civil, trilheiro, Romeiro está comprando isso aqui, adeptos de esporte. Por que a Miura ela consegue esse agrado e cair no gosto do povo? Eu acho que é o cuidado, é o carinho, né? A gente é tecnologia. Quando a gente desenvolve um produto, a gente tem que tentar entender o que a gente quer. Na Miura a gente queria trazer conforto, tá? Calçado de segurança, a segurança é sempre obrigação nossa, então a segurança ela tem que estar inclusa ali dentro. Mas quando a gente fez a Miura, a gente falou, eu quero fazer um calçado que é confortável. Então, o que a gente fez? A gente pegou um couro no-book, que é um couro aveludado, um couro sedoso e um couro de altíssima respirabilidade. Então a gente fez um calçado que ele é respirável, que é a grande vantagem do couro. A gente tornou a Miura um calçado respirável. A gente diminuiu ao máximo a utilização de cola. Então é um couro um calçado que ele fica ainda mais respirável e confortável termicamente. Junto com isso a gente fez um calçado que internamente ele não tem emendas. Então ele tem um forro inteiriço em quase toda a tua área, sem emendas. A gente juntou com bastante áreas acolchoadas, almofadadas, então todo o cano, toda a lingueta. A área da abertura da lingueta é muito ampla, então a gente consegue privilegiar aquele pessoal
que tem ali um pé um pouco mais alto, um pé um pouco mais baixo e também se sente confortável. A gente aliou isso com a forma da Safety Line, que é o formato, é um estudo que a gente fez no pé do brasileiro para entender qual que é a melhor anatomia para o brasileiro. Então, a gente juntou tudo isso, o capricho de toda a nossa equipe, o desenvolvimento e a repetitividade dos nossos processos, e a gente consegue ter uma botina que realmente ela é muito elogiada. A gente tem vários casos aí que chegam a ser um pouco até engraçados, né? A gente já teve casos de representante da concorrência vir comprar calçado que para dar de brinde para o cliente dele, o cliente exigiu que fosse Miura. Então, a gente tem alguns casos aí que são muito engraçados. E a gente fica muito, muito feliz em ter esse... A gente ter o reconhecimento do cliente é muito bom. Mas quando até o concorrente fala bem de você, é extraordinário, né? É ótimo, né? E não é jogar confete, mas eu sempre falo, já tive até assim, discussão com concorrentes, porque às vezes quando ele fala, olha, eu tenho uma aqui igual, eu falo, não é, né? Porque eu sou usuário, e uma coisa que eu vejo, eu fiz a lição de casa. Gente, o couro, ele aqui no processo, dentro da fábrica, ele recebe óleos especiais, e uma das coisas que ela se torna hidrorrepelente, é isso, né? Eu, como usuário, gosto, já fiz trilhas mais longas no passado, coisa de ficar 2 ou 3 em acampamento na mata mesmo, e é um calçado que a gente não entrava uma gota d'água, né? Então eu posso dizer, não só como eu falei agora, como consumidor, o conforto que ela traz. E somado a tudo que ele disse, não é à toa que há mais de 20 anos a Miura, ela é a nossa vedete na loja, é a que às vezes quem vai, poxa, é mais caro que as outras. Por quê? Não é o preço dela, é o que está agregado a Miura. E um detalhe, quem compra Miura, só compra Miura. Então, vou somar aqui, vai na Caema, nós estamos nos tornando, depois, já éramos, agora depois do bate-papo aqui, estamos fazendo uma parceria como referência dos calçados Safety Line, em especial tratando aqui do couro Nubuck e da Miura. Meu amigo, já falei, já fiz o meu jabá aqui, mas o nosso jabá, nós temos um momento que é o jabá do CanuCast. Então a gente fala sobre um produto. E esse camarada eu deixei desde o começo aqui, até para você eu não expliquei, vou trazer agora para o nosso público, que aparentemente ele parece ser apenas um boné. Mas sabia que não é um boné, é um super boné. Porque na verdade ele se eu falar que ele é um capacete, é claro que a norma, embora ele tenha certificação, mas ele tem um casquete dentro dele, né? Não vai dar para mim tirar ele como um todo agora, mas ele tem um casquete, né? Talvez veja aí, existe um casquete de proteção. Então, para que situações que é esse daqui, inclusive eu vi aqui dentro da Safety Line, já vou jogar essa situação de situações de impacto, onde a pessoa está trabalhando aqui, ela está, por exemplo, num ambiente confinado, ou ela está trabalhando em frente numa máquina, que eu vi, por exemplo, é o caso das suas injetoras, e ela corre o risco de ter a batida lateral, tá? Existe ele com abas mais curtas também, eu estou aqui com um casquete, boné casquete, esse é da BioPro. Se há situações, por exemplo, nas montadoras, se você for nas montadoras hoje, todas elas utilizam em fábrica o casquete. Algumas com aba mais longa, outras mais curtinha, mas todas se usam. Sugestões, por exemplo, onde se trabalha em ambientes confinados. Às vezes a pessoa trabalha montando um forro, onde ela pode bater a cabeça, tanto acima como na lateral. Então é algo que veio para isso, já existe certificado, ela tem um certificado de aprovação. E o mais legal, por exemplo, você que é pedreiro, você que na parte de elétrica, que é um prestador de serviço, então em vez de chegar com aquele capacetão que eu tenho lá na Caema que se vende também, você vai chegar aqui, ó, bonitinho, com o seu boné casquete, já com um certificado, dependendo da quantidade, com o seu logo, né? A Caema ela põe um logo, existe uma quantidade a comprar, mas quando eu quero comprar uma só, sem problema, vai lá na Caema que vai te atender. Quer com o logo, mesmo se for quantidade, também dá. Então, fica aqui o nosso jabá, né?
o produto aqui, porque a gente precisa pagar o programa também, e fica essa sugestão. Agora, para fechar nosso bate-papo aqui, todo mundo que vem aqui, precisa pagar lá para ir, para participar? Não, no CadoCast não precisa pagar. A única coisa que se paga aqui no nosso programa é a moeda, é um retorno, é uma frase, é um conselho, é uma sugestão que agora você olhando ali para a câmera ali, você vai dar para um empreendedor, seja o que está começando agora ou o que está passando por dificuldade, porque ultimamente o que nós é pandemia, é questão de imposto, é mudanças, todo mundo passa por isso. Mas você tem alguma coisa assim, algum conselho ou que você tem como lema que você poderia compartilhar com o nosso público? Se eu fosse falar um pouco sobre isso, eu falaria que o mais importante que a gente tem para empreender ou para trabalhar mesmo é a gente fazer o que a gente gosta, né? É ter paixão por aquilo que a gente faz, fazer com carinho, fazer com vontade e dar o seu suor ali, né? Eu acho que o mais importante eu vou usar até um lema que meu pai sempre fala, né? Que pra gente ter sucesso a gente precisa de 3 coisas. É só 3. É 3. Essa é boa. São 3 coisas. A primeira é trabalho, a segunda é trabalho e a terceira é trabalho. É você trabalhar, porque pra gente ter sucesso na nossa vida a gente precisa trabalhar. Então, trabalhando que a gente vai construindo, gostando do que a gente faz, a coisa vai acontecendo, né? Que legal, e é isso aí, né? Não é à toa que são os 49 anos, a Caema lá com seus modestos 29 anos, e soma o que você falou, gente, não tem outro jeito, é todo dia acordar, botar o tijolinho. Foi fácil, né? Não, tem hora que você vai ter algum problema, vai ser difícil, mas no outro dia você começa de novo e vai dando certo, vai fazendo. E quando você, outra coisa somando ao que você falou, se está dando problema, se está ficando difícil, é que nem no jogo é que você mudou, você está subindo uma fase. Todo né? dia fica mais difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, não. Porque a pessoa pensa, não, agora eu vou começar. Não, olha, é matar um leão e amarrar o outro dia, né? É verdade. Gô, só tenho a agradecer a esse tempo dispensado, a visita que nós fizemos aqui, a todo esse feedback que com certeza foi para mim, para minha equipe, em nome da equipe também, agradecer a essas informações, algumas já conhecidas, agora o dobro desconhecíamos, ao que você prestou ao nosso público aqui, e esperamos que a Safety Line, com tudo isso aí, cada vez, sucesso para vocês, porque vocês tendo sucesso, a Caema, que também está parceira disso aí, vai ter sucesso. E agradecer a você que está assistindo, que clicou aí, que está acompanhando a gente, obrigado. E uma coisa, que sempre que a gente procura encerrar o nosso programa, é agradecendo ao dia, independente do que aconteceu, e uma forma da gente agradecer, nós batemos palma agradecendo pelo que aconteceu. Espero que possa cantar com essas palmas. Obrigado, gente.